Com a nossa grid definida aqui, mostrando onde que é a barra lateral, onde ela começa, onde ela termina e o nosso container, vamos agora começar a codificar de fato aqui o nosso container, tá? Primeiro então, vamos recapitular aqui, atualizei, a gente tem aqui essa tela aqui azulzinha e eu vou começar a mexer agora no meu HTML, né? O que vai ter no nosso HTML? A gente vai ter aqui um header, tá? Lembrando da semântica aqui, né? Do nosso article, a gente precisa de um header, porque na verdade, esse cara aqui, ó, ele é um header. Aí aqui o nosso conteúdo aqui do nosso article, né? Então, já vamos copiar aqui esse programador e designer, certo? Então, vamos aqui adicionar um H2, programador e designer, H1, Thales Caricati. Beleza? Salvei. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá ficando? Beleza. Opa, aqui H1. Tá certo, H1. Por algum motivo o nosso H1 tá menor do que o nosso H2. H1, H2, H2, ok. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar estilizando aqui o nosso, definindo, né, na verdade, nossos tamanhos, né, de fontes e cores também. Vamos já pegar aqui e dar uma olhada aqui na cor, que é essa CFC24D, e já vamos adicionar aqui no nosso H2. O nosso H2 ele tem menos relevância que o nosso H1, né? Então, vou vir aqui no meu container, header, H1 e tem o nosso H2 também, que vai vir aqui. Nosso H2 vai ter uma cor, que é aquela lá que eu copiei, beleza? Ela tem um font size de quanto? De 20 pixels, então font size 20 pixels e font weight de bold, né? Ou seja, o negrito. Então, atualizei aqui, beleza? Vou tirar esse azul aqui também para a gente começar a ver como é que ele vai ficar, né? Então, remover esse camarada aqui, salvei, atualizei, beleza? Programador e designer. Agora vamos aumentar a nossa fonte aqui, né? Vamos relembrar aqui qual é. Então, 64 pixels, ela é a fonte weight bold também, da cor preta. Por padrão, o nosso browser já traz a cor preta, mas eu vou adicionar aqui também, só para a gente não correr o risco de um outro browser, por exemplo, trazer por padrão uma outra cor, né? Então, aqui a gente já deixa claro que a gente quer a nossa cor preta aqui nos nossos textos, beleza? Então, aqui no H1, nós vamos colocar um font size de 64 pixels e um font weight bold, beleza? Salvei, atualizei, massa, beleza. Então, ó, já tá bem parecido com o que a gente tinha aqui no nosso header, hein? Massa demais, massa demais. Agora nós vamos adicionar esses botões aqui, né? Então, vamos adicionar aqui, ó. Vou adicionar uma div, tá? E vou criar aqui uma âncora, né? Que o A representa um link. A âncora e o link seria a mesma coisa. Então, href. Eu vou colocar um link vazio. Por enquanto, esse link aqui não vai para lugar nenhum. Beleza? E eu tenho aqui o fale comigo. Então, fale comigo. E eu vou copiar aqui mais duas vezes este elemento de âncora. Porque a gente vai usar aqui no Facebook. Então, vou botar aqui Facebook e o Instagram. Aqui eles estão todos com letra minúscula, né? Então vou aqui F minúsculo e aqui Instagram. Beleza. Salvei. Atualizei aqui, percebe que ele ainda não tem estilo nenhum. E eu posso começar a adicionar classes aqui. Então, class button, beleza? Que ele vai ter uma aparência de um botão. E aqui eu vou colocar o nome de cada um. Por exemplo, contato,
Facebook e Instagram, beleza? A gente pode colocar também um btn traço, só para a gente simplificar aqui na hora, quando a gente for criar no CSS. Ou, se você achar mais semântico também, das duas formas é tranquilo de resolver. O negócio é que se a gente tiver um HTML muito grande e a gente colocar um nome muito genérico, por exemplo, contato, ele pode acabar tendo conflito em alguns momentos no seu CSS. Isso se o seu CSS não for tão bem planejado, né? Porque existem algumas técnicas que se usam para escrever CSS para evitar esse tipo de conflito. Mas vou deixar aqui apenas contato, então, Facebook e Instagram, tá? Salvei, atualizei, nada aconteceu, beleza? Porque eu não defini nada para esses botões ainda, nada para essas classes, na verdade. Então, vamos adicionar aqui nossa classe button, tá? E aí, abrir o escopo dela e vamos começar a colocar os atributos dessa classe aí. Vou abrir aqui meu Figma novamente. Aqui a gente tem, ó, uma altura de 38 pixels, beleza? E temos um espaçamento do texto aqui na lateral de 10 pixels. Então, high 38 pixels e o padding na lateral, eu só quero na lateral, tá? Porque quando eu coloco a altura, ele já define para mim os 38, então não preciso definir esse padding, só o das laterais. Então, que será 10 pixels. Então, 10 pixels, beleza? Salvei, vamos ver como é que tá ficando. A gente não tá vendo ainda porque não tem nenhum backgroundzinho, né? Eu vou adicionar por padrão esse background aqui laranja que a gente tem. Então, background color vai ter esse laranja. Salvei, atualizei, beleza, tá aqui. E percebe aqui também que ele não pegou meus 38 pixels. Você sabe dizer o porquê? A gente já passou por isso aqui antes. Porque ele é um elemento inline. Eu preciso que ele seja um tipo de bloco para que ele tenha alguns padrões, né? Que ele consiga captar alguns padrões de bloco. Existe uma forma... Se eu colocar aqui um display block, eu vou mostrar para você. Display block. Vai ficar um debaixo do outro. Só que, aqui, ó, percebe que ele preencheu todo o espaçamento, né, de largura. Ele simplesmente usou todo o espaço que ele tem de largura e ficou um debaixo do outro. Eu quero que ele receba essas propriedades do block, né? Só que eu quero que ele fique um do lado do outro. Existem algumas formas de fazer isso, principalmente usando flex, né? Uma forma bem fácil de resolver. Porém, eu vejo que hoje em dia é muito usado flex para tudo. E eu acho que tem que ter uma coerência. Não dá para usar em tudo flex, né? O flex ele tem aquele propósito dele que é para reagrupar alguns elementos. Mas, por exemplo, um link ele não precisa ser um bloco de fato. Um botão ele não precisa ser um bloco de fato. Então a gente pode usar um camarada chamado inline block, que ele vai se comportar como um inline mesmo, né? Como um texto, né? Só que ele vai receber esses comportamentos de um bloco. No caso, se eu adicionar uma altura, se eu adicionar uma largura, aí sim ele vai pegar, mas ele vai continuar tendo pontos de inline, como se fosse um inline. E esse inline é usado, eu posso colocar um texto aqui dentro, né? Então se eu vier aqui colocar qualquer coisa, por exemplo, e salvar, esse aqui é um comportamento inline, tá? Eu posso colocar mais um qualquer coisa aqui de baixo, salvar, ó, e ele continua, no meu texto mesmo, ele continua sendo inline, beleza? Então esse aqui que é o tal do inline, aqui é um inline block, onde ele recebe essas propriedades de block, porém ele continua inline, e temos o flex, o block, perdão, que aí o block sim, ele vai se comportar como um bloco e vai quebrar a linha. No caso aqui, vamos quebrar uma linha pra gente ver. Inline block. Percebe agora que ele quebrou a linha, né? Então, vamos voltar aqui pro nosso inline block.
e remover esses textos aqui do nosso HTML. Então, removido e removido. Salvei, atualizei, beleza, temos aqui. Agora, nós não temos nenhum border radius, beleza, temos um semi-bold, né? E temos font size de 16 pixels e a cor branca. Então, vamos adicionar isso aqui. Vamos lá então, font weight primeiro. Semi-bold, percebe que ele não tem semi-bold, então eu vou ter que adicionar a variável mesmo, né, a numeração. Lembrando que essas numerações estão aqui que você pode consultar, que é 400, 600 até 700. De 400 é a mais fina e de 700 é a mais grossa. Então, a gente quer essa metade aqui, que é a 600. Então, 600, né? Não tem pixels, é apenas 600 mesmo. E a cor, color, que será branca. A cor do texto será branca. Salvei, atualizei, beleza. Ele tá, por padrão, ele tem essa underline aqui, né? Esse tracinho embaixo do texto. Esse tracinho todos os browsers implementam para link, né? E para remover eu uso o meu text decoration none, ou seja, remove essa decoração do meu texto, beleza? Então sumiu aqui. E percebe agora que ele ficou aqui em cima, né? O nosso texto, ele ficou colado, vamos dar um zoom aqui. O nosso texto ficou mais colado aqui com o nosso container, né? Com o nosso botão. Eu quero que ele fique centralizado. Neste caso, sim, a gente pode usar o nosso display inline flex. O que significa isso? Se eu colocar apenas, deixa eu remover também, tá? Eu removi o nosso inline block. Por que inline flex? Se eu colocar só flex, ele vai ter um comportamento bem parecido com o nosso display block, que ele vai quebrar a linha novamente. Mas se eu colocar o meu inline flex, ele vai ter um comportamento inline, porém dentro do meu elemento ele vai ter o comportamento de flex. Então eu posso chegar aqui e colocar um align item center e ele ficar alinhado no centro. Vamos testar? Align items center. Salvei, atualizei e percebe aqui que o meu Fale Comigo agora, Facebook e o Instagram já está alinhado aqui no centro, né, do meu botão. Agora eu vou adicionar as cores, né, do Facebook aqui do meu Instagram. Então vamos copiar aqui do meu Figma. Aqui vou pegar meu button. Além do nosso button, a gente tem também uma outra classe aqui. Se chama Facebook e o outro Instagram. E percebe que eles estão no mesmo elemento. Então eu tenho que vir aqui, adicionar ponto Facebook. Tem que ser junto. Se eu colocar separado, eu vou falar que eu quero o filho de button, que no caso seria o Facebook, mas não é isso. Eu quero que os dois que sejam o mesmo elemento, que esse elemento tenha tanto a classe button quanto a classe Facebook. Por isso que eles estão colados um no outro. E aqui eu posso colocar meu background color, que é aquele que eu copiei. Vou copiar e colar aqui. Já vou adicionar aqui o Instagram. E vou copiar também a cor dele. Beleza, salvei. Vamos atualizar aqui e ver o que acontece. Ó, do Instagram não passou, porque eu digitei errado. Beleza, atualizei novamente. Beleza, já tem o nosso rosa aqui. No final, eu vou adicionar esses ícones aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, sem os ícones, até quando a gente finalizar o projeto, aí eu adiciono esses ícones aqui, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o meu 100% e vamos continuar essa parte agora aqui na próxima aula.